bem? Eu me chamo César Valverde e eu sou aluno do Moré André Klein Rosa. Moré Klein Rosa me prestou um serviço fantástico como meu professor e meu orientador. Ele fez para mim o meu mapa cabalístico, um trabalho que me trouxe revelações profundas de questionamentos que eu sempre fiz para a minha vida, coisas que eu queria saber de cunho espiritual, e o mapa me deu todas as respostas que eu precisava. Se você tem interesse em saber que lugar você ocupa dentro do reino de Deus, se você quer conhecer Deus um pouco melhor e se você quer ter um autoconhecimento do que você representa para Hashem aqui na Terra, por que você veio, por que você está aqui, eu sugiro que você também procure o Moré André Klein Rosa e faça o seu mapa cabalístico. Forte abraço. As filhas do... exatamente de Lot, né? O nome certo é Lot, né? E a gente acabou parando aqui na questão do nome Ruth, né? Aqui tem uns segredos no nome Ruth. A gente já falou até isso outras vezes, mas a gente sempre vai repetindo devagarzinho, vai chegando novas pessoas, né? E o nome Ruth, ele tem um grande significado. Então, a gente tem aqui o nome Ruth vai ser um Ureish, um Vav e um Tav, né? Vamos entender isso aqui, ó. O Tav, o Vav a gente sabe que pode significar, olha, a ligação entre Keter. A gente está ligando porque a história, né, remonta esses dois aspectos. Keter. Agora deixa eu tentar deixar isso aqui melhorzinho. Então, Keter aqui. Aqui é a letra Vav, né? Que é o signo de Iá, touro. A gente está montando aqui porque a gente está tendo, né? Falando do nome Ruth, não que esse texto esteja lá atrás, mas no nome Ruth tá. Ó, então, tem o Vav e eu tenho um Re aqui, olha. Exatamente mostrando essas duas realidades do que está sendo falado agora no nome Ruth. A gente vai também entender hoje o porquê disso. Muito bem. Então aqui a gente tem essa construção. Esse nome aqui, ele é um nome que, além de ter esse Vav que está aqui, esse Vav também ele representa 6 Sefirot, que nós chamamos de Zerampim. Também vimos que ele está em Yesod em certos aspectos, mas aqui ele vai fazer parte da letra central do nome divino, ele vale 6 também, por isso que aqui tem 6 Sefirot aqui do lado, né? Que vão ter exatamente essas 6 Sefirot, que é representado por esse Vav, né? E então tá aqui. Agora, nós temos aqui também Yesod, que é representado pela Lua. Então nós temos ali a letra que formou a Lua. Então vamos botar lá também a Lua. Muito bem. Devagarzinho para vocês irem compreendendo como esse sistema ele é elevado, né? E nada está falando aqui somente das coisas daqui, mas um processo que acontece exatamente, né, sobre esse aspecto. Veja, Ruth. E agora nós temos a letra Reish. A letra Reish é exatamente a meditação, a cabana que nós vamos visitar hoje, que é o Aharon. Bem, então olha, aqui o planeta Mercúrio. Que é um pouco parecido com a Lua aqui, né? Às vezes ele é um pouco mais colorido, mas parece um pouco. O sistema dele, ó,
E aí, então, a gente está vendo aqui o nome Ruth ali sendo descrito. Veja, quanto planetas, né, é isso aqui. Quanto Sefirotes é Yesod e também não é? Eu teria que ver lá o nome de Ruth para ver os sinais maçoréticos. A gente vai pegar lá também no livro de Ruth o nome para a gente observar outras questões sefiróticas dentro do nome. Muito bem. Aqui nós temos o nome Ruth. Muito bem. Então, Mercúrio é um planeta. Temos o Vav, que é Zerampim, e Mercúrio, que representa essa Sefirote aqui, que é Haron. Essa é uma linguagem, vamos marcar aqui para a gente ter uma pequena noção do que a gente está marcando com todas essas questões aqui da Torá. Vamos lá, um verde mais escuro. Não está no... As Sefirotes têm cor e não está na cor original, é só para destacar aqui. Então veja, nome Ruth. Agora, se eu, né, coloco aqui que eu estou na letra Re, do nome final do Eterno, e vou agregar esse nome aqui, esse Re aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou reorganizar o nome de Ruth, né? Então vou reorganizar aqui, vou ler de trás para frente, né? Eu vou ler ao contrário. Então eu vou escrever aqui, vou ler ao contrário, mas vou escrever da forma certa para a gente entender, veja. Então, eu vou ter, né, exatamente a palavra, ó, Torá, tá vendo? Então, Ruth é Torá, tá vendo? Olha que bonito. Também, Ruth pode ser a parte feminina, porque Malruth, né, o finalzinho ali de Malruth, a gente tem a descrição aqui de Ruth. Malruth, ele termina com esse som, né? Enfim, então, é o som final, apesar de que Malruth é com Kaf e não com Reish, né? Ou Raf, que vai ter som de RR, eu também posso fazer substituir e ter essa questão de Malruth, né? No nome de Ruth, deixa eu só pegar aqui, né? No nome de Ruth, eu também tenho um segredo muito importante. Todo mundo sabe que Ruth era uma conversa, né? Ela tinha se convertido e que ela foi, ela é uma das pessoas que se converteram à Torá e ela se converteu numa situação complexa, né? Se a gente tiver tempo ainda, a gente vai falar sobre isso hoje. Mas como temos muito assunto para resolver, vamos não tentar sair da questão original aqui do que a gente está falando. E vamos ver então aqui se eu acho o nome Ruth. Aqui eu estou procurando. Agora apareceu Boaz. Bem, aqui eu não encontrei. Aqui tem o nome Ruth. Ah, tá aqui, ó. Tá vendo Ruth? Agora sim. E Ruth, ela só vai ter um sinal, né, exatamente como tinha lá no sinal, exatamente do que estava já descrito lá na história da Torá, que fala sobre as filhas, né? A gente vê ali o ponto que representa Yesod. Veja, então aqui eu tenho Ruth, né? Isso aqui não é um sinal maçorético, é um Tamim, e aqui eu tenho as mesmas letras, veja. Ruth, ela tem 2 vezes esse milupim aqui que representa Yesod, não é? A irmã mais jovem não tinha, né? Tinham letras aqui complexas que são afastamentos da Torá. Inclusive, esse Shuruk aqui, que é conhecido como Shuruk, ele também é um afastamento da divindade. Isso está descrito na Torá através de vários segredos, vários passuquins. O fato é que essa questão da Torá, que foi dada para todo o planeta Terra, como a gente tem visto, ela é metaforizada também sobre a questão, muito discutida sobre conversão. E essa questão de conversão é muito complexa, porque
é muito difícil de alguém se converter, principalmente quem não tem dinheiro, né? Quem não tem dinheiro tem que perder as esperanças e não vai ter dinheiro também para ter uma vida de, de Torá, né? E a gente está aqui com o nome Adonai, que é o nome que está aqui, ó, onde pode haver conversão. Aqui daqui para cima ninguém vai se converter a Torá porque são forças espirituais, já não tem essa coisa. Aqui não, aqui tem uma pessoa passar por esse processo e ela, o fato é que a pessoa escolhe. Muito bem. Então vamos aqui mais uma vez repetir essa aula, né, sobre essa questão de conversão, já que é pertinente a gente estar olhando aqui e dependendo também do tipo de conversão que nós vamos estar falando aqui. Bem, então aqui a gente tem, olha, o Aleph, que a gente escreve por extenso, é uma das formas de gematria, ó, a primeira letra por extenso. Eu tenho 3 letras, eu escrevo o Dalet por extenso, que é a segunda letra. Então, o Dalet por extenso é a segunda letra, o Nun, que é a terceira letra, eu escrevo por extenso também. E o Yud, né? O Yud, mesma coisa. Então, estou escrevendo cada nome aqui por extenso de cada letra, para depois a gente seguir aqui com uma questão da conversão segundo a Cabala, né? Como que pode ser isso? Tudo bem. Deixa eu alinhar aqui com as letras. Agora, o que eu faço aqui? Eu vou subtrair o nome Adonai mesmo do nome. Então, eu vou colocar até em negrito, ó, Adonai, em negrito, e Adonai tem gematria 65, não é? Que é uma forma de chamar a Shekhinah. Muito bem. Então, eu tenho o nome Adonai, agora eu preciso daqui de ter os números dessas letrinhas que eu vou colocar com bastante calma para a gente poder também ir aprendendo, as pessoas que estão chegando agora, como se funciona a Cabala e como a gente vai criando aqui, tá vendo, as argumentações, não de uma forma religiosa, mas de uma forma matemática, científica e também muito espiritual. Então eu tenho 10 aqui do Yud, deixa eu começar, não vai ter 10, vai ter 30 aqui, olha, 30 do Bamed, eu vou ter 80 aqui do Pei, agora eu tenho mais 30 do outro Lamed ali da palavra do Dalet, a letra Tav que é 400, eu tenho o Vav que é 6, tem 6 aqui, tem outro 6 ali logo depois, deixa eu já levar para lá para depois não ter que repetir. Tenho o 50 do Nun, que está aqui logo nessa palavra também. Vou aumentar um pouquinho para vocês poderem enxergar melhor. Então, tenho 50 aqui do Nun. E fui lá, vou lá, tem um número 4 aqui do Dalet. Bem. Ó, então eu vou ter que fazer a somatória agora. Vamos usar a calculadora, né? Vamos lá. 30 mais 80 mais 30 mais 400 mais 6 mais 50 mais 6 mais 4.
vai ser igual a 606. Quer dizer, aqui não é qualquer um pode se converter à Torá, tá vendo? Aqui nesse mundo, qualquer um pode se converter à Torá, porque a palavra Adonai, dentro dela escrita por extenso, eu tenho o nome Ruth, né? Que pode lembrar Malhut ou Davi Melli, que é o próprio Malhut aqui, tá vendo? Então, é muito importante saber essas coisas para a gente ter uma base muito verdadeira, né? E quem é Ruth? Olha, se a gente bota o rei Malhut, ó, é Torá, botamos o nome aqui de Malhut, nós temos aqui 606, que é a somatória desse nome, não é? Veja, faltou a letra rei lá em cima, 606, e a gente botou mais 5, 611, e 611 é a palavra Torá. Então, a palavra Torá, que tem aqui em cima, tem gematria de 611 também. Bem, assim a gente continua agora a leitura do Zohar Kadosh aqui. Vamos então entender aqui, olha, Rabi Shimon, então disse o significado do versículo: ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. E que ele não sabia que quando o bendito seja ele pretendia ressuscitar dela, o rei Davi e o rei Salomão, que devia te tirar dela, não é? E todos os outros reis, justamente com Machia. Além disso, a frase, quando ela se levantou, é análoga ao que foi dito de Ruth. E ela se levantou antes que pudesse discernir o outro. Veja, a mesma coisa, quando ela se levantou, foi dito de Ruth, né? Está lá no livro de Ruth, que é análoga, e que quando ela se levantou antes que pudesse discernir o outro. E naquele dia ela certamente teve um problema, porque Boaz acasalou com ela para preservar o nome dos mortos e sua linhagem. Assim, todos esses reis e todos os homens nobres de Israel foram criados através dela, de acordo com outra explicação, e ela não percebeu quando ele se deitou, assemelha essas palavras, e ela deitou-se aos pés dele até de manhã. Está escrito, quando ele se levantou e levantou-se antes que pudesse discernir o outro, é por isso que quando ela surgiu, é escrito com um vav, que é por isso que quando, é escrito com vav com ponto acima dele. A diferença entre essa, não é, explicação é a primeira, é que aqui ele explicou o verso que ela não percebeu quando se deitou. Também na primeira explicação, ele não explicou esse versículo, né? Então, aqui no versículo 3,14, a gente vai ter aqui, deixa eu abrir aqui no livro de Ruth, no 3,14, opa, já pulou para o 4, é 3,14, está aqui, ó. Então, a gente vai ter aqui, quando ela se levantou, nós temos um vav aqui, também com pontinho acima, não é? Tá vendo? Vamos lá, não é? Aqui não é um ponto igual que tem lá, que é realmente um outro ponto. E aí aqui surge uma outra questão. Apesar de ter uma igualdade aqui junto com esses esquemas, né, de ligação da Torá, a gente está vendo o vav ali acima, também existe uma conotação que o sinal massorético foi mudado. Então ele era um milupim, agora ele se torna um rolam, tá vendo? Esse pontinho acima é um rolam, mesmo quando ele não está acima do vav, é certo que quando ele está acima do shin, não, ele é um ponto que faz parte do shin. Né? Assim como um milupim, um dagues forte, nesse caso aqui da questão das letras duplas, é dagues forte, não é milupim, é outra coisa. Mas então o rolam, aqui nesse sistema, não é? Ele refere-se a Tiferet. Então veja, aqui, olha, quando ele é um rolam, não é aquele sinalzinho que a gente viu lá na questão da diferença que tem aqui no nosso slide, não é isso. Vamos ver aqui no slide, olha, é outro sinal, ó, aqui, porque aqui mudou, a gente sabe, né? Viu lá no início, mas deixa eu botar como está na Torá, para não dar confusão para quem está chegando agora. Porque lá na Torá, ele é um
ó, ele é um triângulozinho, que é um tipo de sinal maçorético, bem, então é assim, né? Vamos tentar diminuir ele um pouquinho aqui, deixa eu só, se não tem nada mais similar que um triângulo, um balãozinho, aqui de repente, tem aqui, ó. Então aqui já tem aqui, ó, o balãozinho, sem precisar do teu trabalho. Então na Torá, lá, né, a gente tem ele aqui como um tamim que está acima, que ensina que a relação sexual ela foi ajudada pelo alto, né, que está bem grande lá, o sinal é menor. Então é esse sinalzinho aqui, o que é totalmente diferente do sinal, né, que nós temos agora aqui no texto de Ruth, mas porque agora já não vai ser, não é mais a questão da situação que está acontecendo lá, que é Yesod que está sendo iluminado por cima. Agora aqui eu tenho a parte central, vamos levar para a gente ver. Eu tenho a parte central, e essa parte central que agora Ruth está explicando aqui, com essa situação de Ruth, é que agora, na vida do cabalista, qualquer um que vier estudar Cabalá, se levar esses estudos a sério, se comprometer, não é? Tem um esforço, acordar de madrugada. Agora, esse sinal aqui não é mais esse, o pontinho subiu para cima, e ele se torna então Tiferet, mostrando que agora Tiferet ele foi ativado e que a pessoa agora tem um novo sistema de entendimento. É lógico que a gente vai ter aqui também agora com Patá, a gente vai ter aqui exatamente Rohimá, não é? Depois Gevurá aqui, olha, Gevurá com os pontos maçoréticos abaixo, né? Depois a gente vai ter aqui de novo, ó, Tiferet e Kamat novamente. E, lógico, vamos ter agora um monte de ligações aqui, o Mem, o Reish, o Gimel, que já está aqui, o Lamed, que agora vai criar a ligação aqui entre, vamos botar aqui, né? Vamos ver aqui, a gente está fazendo aqui, vamos fazer certinho, para não atropelar aqui a montagem da nossa árvore sefirótica. Agora sim, agora ó, eu tenho uma ligação entre essas duas sefirotes. Tentar aqui não pegar o ponto para não me atrapalhar a organizar as letras, ó. E aí agora sim, não é? Olha, eu estou aqui. Olha lá, ligando agora. Qual é a letra que eu tenho aqui agora? Exatamente a letra desse mês que a gente está, que é a letra Lamed. Ó, a gente está formatando e formando o quê? Somente a Torá e nada mais. As festas da Torá, a completude, o que foi consertado dentro da alma do ser humano. Então, ó, a gente está no signo de Libra, representado por Benjamim aqui, e se criou aqui, ó, também a letra Reish, a letra Vav, que é Liá, a letra Tav, e aqui nós criamos também outros esquemas. Por quê? Porque o Patá, né, o Kamat, Patá, gente, o Patá, ele está aqui dentro ó, dessa Sefirote aqui, ó, tá vendo? Cada Sefirote. E o nosso Sheva está aqui dentro de Binar. Esses dois pontinhos está aqui dentro de Binar. Muito bem. A gente está vendo aqui uma questão, não é? Agora, aqui nós temos uma gematria. Então, vamos fazer aqui agora, ó, 243, 273, 279, 679, 679, 685. É a gematria que nós temos aqui, dentro dessa palavra, 685. Né? E 685 vai ter um significado, com certeza. Isso é uma forma mais básica de fazer esse tipo de gematria, né? 685. E a gente vai ter, então, 1319, que vai dar 10, né? Então, e a diferença, se a gente tirar a diferença de 1085 para 606, vamos botar aqui, ó. Vamos a seguir, a gente está fazendo uma pesquisa, né, ó. Ops, 685
menos 606. Então a gente tem 79, não é? E 79, eu não lembro aqui. Tem referências, mas eu não lembro. Mas tem uma diferença de 79, exatamente para as questões do que aconteceu lá atrás. Então vamos continuar aqui. Isso é uma forma de fazer guimatria, não é? E é uma forma... Ah, sim, agora eu consegui pegar aqui, ó. Seria 6 vezes 8. Vamos ver agora sim. Ó, 6 vezes 8 igual a 48. Mais 5 lá no final do 685. Aí agora eu consegui chegar aqui ao número 53. O que é o número 53? É exatamente binar, porque é lá que tem a palavra Gan, né? A palavra jardim. Existe a palavra Gan Eden. Então essa palavra Gan, ela é um gimel, que é 3, mais um num, que é 50. Agora sim a gente conseguiu descobrir mais um segredo de Torá aqui, tá vendo? Então, isso significa que ela levantou, ela chegou lá. Enfim, e aí a gente vai ter que entender agora outra questão, né? A questão, inclusive, quando o nosso querido Shilomon, que também é um nome divino, e deve-se entender isso em alguns aspectos dentro do Taná, que tem hora que é o próprio Shilomon e a maioria das vezes é o Eterno. Então aqui a gente tem 53. Vamos entender um pouquinho mais aqui, então. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu... Ah, tá aqui. Vamos ler aqui. Então, a gente está, não é, exatamente aqui na festa Peilâmide, né? A gente está em Peilâmide, aqui o Pei está aqui. O Bet está aqui dentro, é desenhado, ó, dentro da letra Pei, né? E aqui nós temos, então, uma construção de uma árvore sefirótica, né? Mas o que eu estou chamando vocês para atenção aqui, ó, é sobre dois nomes aqui. A gente tem descrito na Torá Yaquim, né? Chamado de Jaquim, que são as colunas do templo, não é? Yaquim. E temos Boaz, tá vendo? Aqui outra coluna do templo, e temos a junção da coluna do templo, ó, um triângulo para baixo. O que seria esse triângulo para baixo? Seria, veja aqui, a árvore sefirótica, né? Eu vou fazer uma triangulação aqui com vocês, e a gente vai ver aqui como é que funciona essa estrela de Davi, que não tem muito a ver com o que as pessoas falam, né? Vamos aqui, ó, fazer uma estrela de Davi, e vamos, ó, botá-la de cabeça para baixo e botá-las aqui em cima das sefirotes. Tá vendo a primeira? A outra acima é outra coisa, tá vendo? Olha. Então, ó, lá tem outro triângulo, né? Não tem nada a ver com nada de simbologia do mal, nem nada disso. A estrela de Davi, ó, está sendo formada. Aqui abaixo eu tenho outra triada, é o que nós chamamos de triada. E aí, sim. Então, veja, 3 triângulos, tá vendo? Um para cima e um para baixo. Eu junto os triângulos, esse aqui vai se formatar esse aqui vem para cá, e logo tem a estrela de Davi, que tem 6 pontas, né? Ela tem 6 pontas. Por que ela tem 6 pontas? Por causa dessas 6 sefirotes aqui, que são os 6 planetas que incidem direto sobre a Terra. Muito bem. Só para a gente ter essa ideia. E aí, a junção desses triângulos vai formar a coluna central da árvore sefirótica. Agora, de fato, o que é Boaz? Boaz é a Torá escrita. E o que é Iaquim? É a Torá oral, né? Chamado também de Jaquim, né? Veja. Então, e essas 3 colunas, elas são aqui, ó, a mistura da letra Mem, que é uma coluna, a letra que liga exatamente Netza. Deixa eu tirar aqui agora os triângulos que a gente está colocando, que é a ligação aqui, ó, entre Od e Netza. O Aleph, ele é a ligação de Gevurah e Hesed, e o Shin, a ligação aqui de Rohimá e Biná. Essas são as 3 colunas. Se a gente pega aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, botar uma aqui no lado esquerdo, que é fogo, a do lado direito, que é água, e a na parte central, que é ar. Tá vendo? Aqui estamos a coluna
as colunas do templo, tá vendo? Muito bem. O que acontece aqui? Se temos as 3 colunas, como a gente está vendo aqui, formam as 3 colunas, nós temos Mihael, que é água, Gabriel, não é, que é fogo, e Rafael, que vai representar o ar. Foi isso que se apresentou para quem? Abraham. Quem é Abraham? Abraham é toda a humanidade, é todo ser humano que vem aqui estudar, ó, a Torá escrita, que a Torá escrita está em qual coluna? Ó, esquerda, tá vendo? Na parte esquerda. Torá oral é do lado direito. A junção desses 2 estudos vai gerar o quê? Vai gerar a compreensão do que é essa Torá, tá vendo? Senão, a gente vai ver a loucura aí que a gente, não é? Vai viver aí junto, as pessoas vão trocar a Torá de lado, vão botar o bem como o mal como bem, e vão fazer uma mistura danada, e quem sabe não misture mais ainda, e essa árvore aqui vai ficar toda desorganizada, né? Bem, vamos voltar aqui então, a gente, já que agora a gente compreendeu isso, que é Boaz, então a gente pode agora, Boaz, Malhut, Ruth, a gente pode continuar a leitura aqui, né? Então, ela deitou-se aos pés dele até de manhã, como a gente viu. A gente não precisa falar, né, que várias vezes a gente trouxe essa metáfora para vocês, da questão do corpo divino. É uma metáfora para o corpo humano que é formado pelas letras hebraicas. Então, vamos mais uma vez aqui montar, só para quem está chegando agora entender, não é? Então vamos lá, como que isso funciona, né? Nome sagrado tem Yud aqui, ligando essas 2 sefirot, esse Yud constrói aqui esses 2 sefirot, o rei aqui, o Vav aqui e o rei aqui embaixo. Então a gente vai montar aqui, olha, exatamente como diz lá no texto, veja, Yud, exatamente Yud, e aí nós vamos ter que agora ter a letra rei, veja só, a letra rei. Vamos aumentar um pouquinho aqui, para que a gente tenha a gente já tem uma parte aqui, agora a gente precisa de novo, né? Vamos lá, os alunos que já estão acostumados a ver isso milhares de vezes, mas para os alunos que estão chegando agora, só para ter uma explicação, ó. O Vav, e aí a gente precisa de novo, ó, de outra letra rei. Muito bem. Então, aqui a gente tem um corpo montado, né? Ó, veja, tá vendo? E é disso que está falando. Se eu tenho um corpo aqui, se ela se deitou aos pés dela, que a gente falou que era Malhut, etc., o Eterno, ele fala o quê? A terra, né, vamos abrir aqui e tentar achar, a terra é escabelo dos meus pés, é isso que a Torá diz, o Taná, mas vamos achar aqui a referência. Ó, é isso. Bem, então veja, a gente vai devagarzinho, navegando pelo Taná, descobrindo, né? A terra é escabelo dos meus pés, é onde eu descanso meus pés. Vamos lá, aqui, ó. Vai estar. O Eterno diz, cadê a referência? Isaías 66, 1 ao 6. Aqui, ó. Assim diz Deus: o céu é meu trono e a terra é escabelo dos meus pés, tá vendo? Por isso que ele está falando aqui. E você poderia construir uma casa para mim? Em que lugar você poderia servir de minha morada? Que é um amigo, que é uma reclamação que ele está fazendo entre essa construção desse tempo, tá vendo? De falar aqui, ó, como é que você pode construir um beit para mim, né? Aqui, Sandra, onde você viu aquela parte lá que você estava estudando, aqui agora a palavra é bait, tá vendo? Como que você pode construir uma bait para mim, uma beit para mim, não é? Porque não é beit, não? Amor, eu tô te explicando, aqui é bait, lá é bait, pode ser bait ou bait, tá bom? Não tô falando que não é uma coisa nem outra, eu tô explicando que tem as 2 possibilidades, como eu te disse, tá bom? Você pode escrever bait ou bait, tá bom? Então veja só, então o Eterno, ele tá falando aqui, ó, como você poderia construir uma casa para mim, né? Que lugar você poderia servir como minha morada? Ele já
tudo isso foi feito pela minha mão, tudo criou, tudo surgiu, declara Deus. No entanto, para tal eu olho aos pobres e aos corações partidos. Quem se preocupa com a minha palavra? Ele está olhando os corações. Quem mata os bois aqui nessa situação está matando seres humanos, tá vendo? E que sacrificam ovelha imolam cães. E aí vai ter um monte de reclamação aqui sobre o templo eterno, e aí ele vai destruir. Mas isso já estava construído no começo da Torá, não é? Essa aqui foi uma descoberta muito bonita que Deus me deu, onde a gente descobriu aqui, olha, exatamente na palavra Haitá. Olha, se a gente pega a palavra Haitá, aqui já estava descrito, já antes do templo ser construído, a destruição do templo. Veja, vamos levar lá para o nosso slide lá para explicar um pouco melhor. Então vamos lá. Aqui nessa parte da segunda parte do livro de Bereshit, né? Diz aqui: a terra sendo informe e vazia, com escuridão sobre a superfície um abismo e um vento, não é? Um vento de Deus varrendo as águas. Olha só que coisa, né? Então aí aqui vai entrar uma coisa muito, muito séria agora, né? Porque aí a gente já vai ver que não tem essa de que não foi ninguém que destruiu o templo, não. Quem destruiu foi o Eterno, ele que constrói tudo, né? Pessoas ficam falando que os malvados vieram destruir o templo. Não é muito bem assim, não. A gente tem que analisar bem as escrituras e ver que quem ficou zangado lá foi o Eterno, não foi ninguém, né? Ninguém pode. Os anjos são autômatos, né? Eles não decidem, veja. E aí como é que a gente sabe aqui, não é? Como que a gente sabe? Um dia eu estava olhando a Torá, e olhando em hebraico, meditando e rezando, e aí surgiu aqui, ó, 10, 5, né, do Rei. E agora vai surgir mais 5 do outro Rei. O Yud é 10. Tudo bem. O Yud é 10. E o Tav ali em cima é 400. Então aqui é 400 esse Tav. Aqui está falando que é Deus que manda tudo que vem nesse mundo, né? O último ponto ali é decidido ali no tribunal celeste, acima, né? No tribunal de Zerampim. Se eu pego essa parte aqui do meio, ó, eu tenho o primeiro tempo, né? Que demorou 410 anos. Então, os últimos 400 mais 10, 410 anos. Se eu pego 410 e somo mais 5, eu vou ter o quê? Eu vou ter a destruição de 420 anos do segundo templo. Então, já estava aqui, já colocado dentro da Torá. Veja, aqui debaixo do Yud eu tenho Gevurah, eu tenho aqui Rohimá, Gevurah, a letra Re, lá de Biná, a letra Re aqui de Malhut, a Lua, e a quebra aqui dos 10 mandamentos, não é? A quebra do que a Torá está falando realmente. E quando isso acontece, a gente viu que no estudo hoje mesmo dessa paraxá que a gente está falando, não há nada que seja acidente nesse mundo. Tudo é uma questão de entender e compreender, estudar essa Torá. Inclusive, nem todos estavam aqui, eu gostaria de fazer uma descodificação aqui que eu fiz, né? A gente está tentando aqui depois escrever um livro sobre descodificação, e eu gostaria de dividir com vocês aqui essa terra, essa parte aqui de Eretz Israel. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que já viram na madrugada, mas eu vou dividir aqui com vocês também essa descoberta aqui que eu fiz de descodificação, não é, dentro da Torá, da palavra Eretz Israel. Muito bem. A gente sabe que dentro da Torá tem codificado a morte da lei de Dai, Titanic, Covid, DNA, a invenção da lâmpada. Mas foi só isso, moleque? Não. Tudo que você possa imaginar, bom ou ruim, que aconteceu nesse mundo, tem codificado dentro da Torá. Por quê? A Torá é da onde os astros já têm toda a história desenhada. Ou seja, tudo que vai acontecer já está desenhado. Mas não existe a possibilidade do não arrependimento de qualquer ser humano. Então aí é já outra questão. Apesar desse masal que nós falamos, que está muitas vezes ancorado na vida de alguém, ele pode ser mudado. Agora, de fato,
essa terra de Israel que a gente conhece, e todo mundo venera tanto, vai para lá rezar, ela já foi atacada mais de 50 vezes na história. Foi palco de muita morte, de muita guerra. Então, se não me engano, 28 guerras foram invadidas, e pelo menos 4 vezes conseguiram invadir. O próprio Israel, ali numa descrição mais peixa, entrou em guerra um com o outro, né? Então a coisa foi séria ali, porque não seguiram o que a gente está ensinando aqui, o que os cabalistas ensinavam, ó, tá vendo? Ó? Torá oral e Torá escrita. Quiseram botar a Torá escrita acima da Torá oral. Fogo, tá vendo? Fogo sobre a água, e o fogo fez a água evaporar, tá vendo? O amor, surgiu o ódio, e aí você vai ver lá nas descrições dos próprios livros judaicos, que lá foi destruído por causa do ódio gratuito. Olha, tá vendo? Se tem ódio gratuito, não tem Cabalá, não é? Não tem amor, tá vendo? Então, tudo isso é muito bem. Mas, Moré, tá, o senhor tá falando isso aí, mas vamos ver aqui na descodificação. Então, a gente tem aqui, olha, saltos aqui da palavra ó, Eretz, tem Aleph, Ureish e o Tzadik, que é Eretz, que é terra, e Israel. E aqui a gente tem Yud, Shin, Reish, Aleph, Lamed. Muito bem. Depois a gente vai voltar para a leitura, vai ficar tudo muito completo no final. Vamos conferir aqui, ó, Jeremias 17:10, onde está a primeira letra, depois de pular 3.350 letras, depois mais 3.350 letras, e cada um desses saltos são perfeitos, tá vendo? Eles são códigos de Torá muito bem elaborados, já colocados na história. Então vamos olhar aqui, Jeremias 17:10. Vamos abrir aqui para isso, vamos abrir novas abas aqui para a gente poder ver devagarzinho. A gente tem tempo, depois dessa aula ainda tem 1 hora de aula. É só abrir o canal. Aí sim, ó. Tava demorando, né? Então vamos lá. Eremiarro. Exatamente, ó, esquecimento, ó, 17:10, né? Então aqui no 17:10, eu tenho a primeira letra Aleph, eu não vou até a letra, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo analisando isso. Então, só para a gente saber, né? Então, vamos ler até em português mesmo para ser mais rápido, ó. Deus sonda o coração, ó, ele sonda o coração, ele pesquisa a mente, para retribuir cada um segundo os seus caminhos, como fruto apropriado das suas ações. O que está acontecendo hoje em Israel? Quem está soldando o coração? O que Deus está retribuindo segundo o quê? Os seus caminhos, está vendo? Como fruto apropriado das suas ações. Ele continua, como prediz, chocado, que não pôs assim, não aqueles que acumulam riqueza por meios injustos, está vendo? Ó, a injustiça é falada aqui, ó. Tem muito dinheiro envolvido aí. Na minha idade isso deixará, e no final eles serão provados como tolos. Olha isso. Isso quem está falando são segredos da Torá, não é o Moré André, para depois o pessoal não falar, e olha, André Moré é antissemita, né? Ou judeus que também não concordam com o que está acontecendo agora são antissemitas. Existe muito essa coisa aí das pessoas odiarem por a gente não gostar que matem seres humanos, né? E as pessoas se defendem as pessoas por causa da bandeira, da sua raça, do que elas são, mas na verdade, eu provo para vocês, tem até um documentário aqui, que são a mesma raça, eles não são primos, são irmãos. São todos eles são ali daquela descendência de Abraão. Então, as pessoas estão matando os filhos de Abraão, né? Por causa de bandeiras religiosas. Agora, Jeremias, ó, tudo está no livro de Jeremias. Jeremias foi o que mais brigou com Israel por causa da destruição do templo. Parece que está até casando aqui com o que a gente descobriu lá sobre a destruição do templo, tá vendo? Então, aqui em Jeremias 19:14, vamos olhar aqui. Vamos só descer um pouquinho aqui. Aqui no 19:14, está escrito aqui o seguinte, ó.
Quando Jeremias voltou de Tofete, onde Deus o havia enviado para profetizar, ele se apresentou no pátio da casa de Deus e brigou com todo o povo. Ele disse a todo o povo, ó, assim diz Hashem dos exércitos, o Deus de Israel, trarei sobre essa cidade, sobre todas as suas aldeias, todo o desastre que decretei contra ela, porque endureceram a cerviz e recusaram dar ouvido às minhas palavras. Então não deram ouvidos, não é, às palavras do Eterno. Gente, olha, não é o Moreno, aqui eu fiz a descodificação, né? Agora na letra de Sádico, Jeremias 22, não é? E a gente vai ver que aqui a coisa é tão certinha que, ó, pula 17, vem o 18, já vem o 19. O 19 pula o 20, 21 vem para o 22 e vem o 24. 17 é Tove, 19 mais 10, 10 Sefirot, 22 letra hebraica, 20, não é? 4 livros da Torá, pula para o 26, que é o tetragrama, pula para o 28, e quando foi que eu descobri isso? Nesse mês, que é o mês da letra Lâmede. Tá vendo? Não tem brincadeira com essa Torá, né? Então, veja, a gente já viu aqui até o 19, 14, deixa eu aceitar aqui nosso irmão que está chegando agora. Tudo bem? Então, ó, agora a gente vai aqui no capítulo de Jeremias 24, versículo 6. Vamos olhar aqui. A gente viu ali a questão da gematria, uma coisa muito séria, e até a descoberta da gematria, não é? Foi algo impressionante, não é? Veja só, Jeremias, acho que é 24, 6 agora. Não, 22, é o 22, 21 e o 22 agora. Agora, deixa eu olhar só para conferir aqui de novo. 22, 20. A gente, 17, vimos o 19, foi só pancada e agora o 22, 20. Vamos ver aqui, ó. Tá aqui. Ele terá um enterro de um jumento arrastado para fora, abandonado fora dos portões de Jerusalém. Aí diga que suba Líbano e grite, tá vendo? É onde está envolvendo as guerras, tá vendo? Levante-se a voz em Bazã, clame desde Abarim, pois todos os seus amantes estão esmagados, né? Ele diz aqui, eu falei com você quando você era próspero. Você disse, não vou ouvir. Na verdade, a gente está aqui agora... Ah, não, é um pouquinho à frente. Você disse, não vou ouvir. Esse era o seu jeito desde a sua juventude. Vocês não me deram ouvido, né? Todos os seus pastores serão devorados para o vento, e os teus amantes irão para o cativeiro. Então você será envergonhado e humilhado por causa da depravação. Por quê? Jeremias 24, 6. Muito bem. Diz aqui, ó. Vamos ver aqui se agora dá uma melhorada, né? Ó, olharei para eles com favor e os trarei de volta, tá vendo? Aqui, ó, já dá uma melhorada. Esta é terra e eu edificarei, não destruirei e os plantarei, e não os arrancarei. Isso depois, ele promete aquilo tudo lá, se houver um arrependimento, né? Aí sim, ele vai tratar bem com eles. Mas vamos ver agora, no 26, agora no tetragrama, 26:11, que é Jeremias 26:11. Tudo está em cima do arrependimento. Vamos ver o que vai acontecer logo depois. Diz aqui, os sacerdotes e os profetas disseram ao oficial e a todo o povo, este homem merece pena de morte. Quem? Jeremias, porque estava falando a verdade, estava sozinho, pois profetizou contra essa cidade, tá vendo? Porque ele estava falando que Israel ia ser destruída. Como vocês mesmos ouviram, Jeremias disse aos oficiais e a todo o povo, foi Deus que me enviou para profetizar contra essa casa e contra essa cidade, todas as palavras que vocês ouviram. Portanto, melhorem os seus caminhos e as suas ações e ouçam o Eterno, seu Deus, para que Deus renuncie o castigo que foi decretado para vocês. Quanto a mim, estou em tuas mãos, faz comigo o que parecer bom e justo a vocês. Mas saiba que se você me matar, você e essa cidade e seus habitantes serão culpados de derramar o sangue de um inocente, pois a verdade, Deus me enviou para falar todas essas palavras a vocês, tá vendo? Então,
Então os oficiais do povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: esse homem não merece pena de morte, pois falou conosco em nome do Eterno, né? Então veja, e aí continua aqui, vamos ver aqui na nossa... parece que casa muito bem, né? Muito direito, né? Eretz Israel, ó. Agora no 28, agora a gente está aqui, ó, nos 28 letras, que são as 28 letras que abrem Bereshit, Jeremias 28, 11. Aqui só para a gente degustar. Então vamos lá, 28, 11. O que é essa Torá, não é? Essa Torá, ela não tem igual, ó. E está tudo acontecendo agora, para não dizer que é mentira. E aconteceu durante várias vezes, né? Que eles quebraram a Torá, não é? E aqui no 11, ó, vai dizer: mas o profeta Hananias tirou a barra do pescoço do profeta Jeremias e a quebrou. E Hananias disse na presença de todo o povo: assim diz o Senhor Deus, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações em 2 anos. E o profeta Jeremias seguiu o seu caminho. Depois que o profeta Hananias quebrou a barra do pescoço do profeta Jeremias, a palavra de Deus veio a Jeremias. Vai dizer Hananias: assim diz Hashem, Deus, Adonai, tu quebraste a barra de madeira, mas em vez dela farás barras de ferro. A coisa vai ficar pior ainda, né? Então continua: pois assim o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, pus um jugo de ferro sobre o pescoço de todas as nações, para que sirvam ao rei Nabucodonosor da Babilônia e o servirão. Até as feras selvagens eu lhe dei. Quem dá tudo é o Eterno. Veja, o profeta Jeremias disse ao profeta Hananias: escuta, Hananias, Deus não te enviou e tu deste a esse povo garantias mentirosas, um falso profeta. Tá vendo? E aí vai seguir também. E Deus vai trazer o castigo aqui, olha. Quer dizer, o povo não se arrependeu. Não é isso já no 28. Agora, a gente chega aqui na letra Aleph, a gente passou aqui todas as letras. Eu esqueci de falar as letras, mas dá para entender aqui, né? Então, veja só. Então, chegamos ao 30, não foi isso? Deixa eu ver lá. Ao 30... Não, agora vamos para o 30:14. Vamos lá, 30:14, olha. Pulamos mais 2 capítulos e no 30:14 está escrito aqui o seguinte, ó. Todos os seus amantes se esqueceram de você, ó. Pessoas que pegam dinheiro com idólatra, eles não te procuram, pois eu feri como inimigo fere o castigo cruel. Porque a tua iniquidade era tão grande, os seus pecados são tantos. E aí pergunta: por que chora por sua lesão? A sua ferida, né? É incurável. Eu fiz essas coisas com você porque a tua iniquidade era tão grande, os seus pecados são tantos, tá vendo? A coisa, se não tiver muito cabalista rezando, vai ficar feia. Agora aqui, ó, no Jeremias 32:7, vamos ver aqui. Aqui a gente terminou a primeira parte, né? Tem a segunda ainda, mas isso vai ficar para um outro momento. Olha, Jeremias, no 32:7, vamos ver aqui o que vai acontecer. Tudo isso pode carimbar que vai acontecer se não houver arrependimento, né? Às vezes tem alguns alunos que chegam, eu peço para abrir a Torá, o aluno abre, aí cai uma coisa muito boa. Aí o aluno vai, não segue a Torá, se desvia por algum caminho, não estou aqui para julgar ninguém, não se cumpre. Eu falo, a Torá, ela é feita, naquele momento a palavra foi te dada aquela, mas você se desviou em algum momento e aí a coisa foi anulada, a culpa não é de Deus. Lembre daquele profeta que Deus falou: não vai por tal caminho, porque se você for, um leão vai te matar, e etc. Ele chega numa cidade, vem um outro profeta e fala: não, tive um sonho essa noite, você pode dormir aqui. Falou também para ele não parar na aldeia, pode dormir aqui, porque Deus me avisou que está tudo bem. E aí ele deixou a profecia que ele tinha recebido e foi atrás do aspecto da outra profecia. No outro dia o leão comeu ele. É assim que é. Veja, está chegando o tempo, declara Hashem, Deus, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será como a que fiz com seus antepassados, como tomei pela mão para tirar da terra do Egito, e a aliança que eles quebraram, né? Embora os tenha desposado, declara Hashem. E aí, aqui parece que no final, não vai haver uma restauração, mas não antes de haver um acerto
contas, tá vendo? Tudo está sendo mexido lá em cima.